28 de outubro de 2025, Complexos do Alemão e Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Quando o amanhecer chegou sobre as favelas densamente povoadas da capital fluminense, o Estado mobilizou a maior operação de segurança pública da história da cidade. 2.500 agentes das polícias civil e militar, blindados terrestres, helicópteros sobrevoando o território, drones de vigilância, veículos de demolição. A Operação Contenção tinha um objetivo declarado pelo governo do Estado: cumprir 100 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho e conter o avanço territorial da facção criminosa que, segundo estudos da Universidade Federal Fluminense, havia expandido seu controle sobre a região metropolitana em mais de 8% no último ano, ultrapassando as milícias e dominando mais da metade das áreas controladas por organizações criminosas no Grande Rio. Quando o sol se pôs naquele mesmo dia, o balanço era devastador. 121 mortos, segundo números oficiais. A operação mais letal da história do Rio de Janeiro, superando em mais do dobro o recorde anterior de 28 mortos, registrado na Operação do Jacarezinho em maio de 2021. Um número que eclipsou até mesmo os piores dias de confronto registrados nas últimas décadas de violência urbana na cidade. O Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, que mapeia ações policiais desde 1989, confirmou: nenhuma operação na história do Estado havia produzido tamanha letalidade em um único dia. Mas os números frios escondem uma realidade muito mais complexa e brutal do que as estatísticas podem revelar. Durante as horas intensas de confronto que se estenderam da madrugada até o fim da tarde, criminosos do Comando Vermelho não apenas reagiram com fuzis e barricadas incendiadas. Eles empregaram drones equipados com explosivos contra os agentes do Estado. Granadas lançadas do alto, táticas que transformaram a operação policial em algo indistinguível de um conflito armado convencional, uma guerra de fato. Uma guerra urbana que transformou ruas estreitas em trincheiras, vielas em campos minados e a mata densa que separa as comunidades em território hostil, onde cada metro avançado custava sangue. O secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, foi direto e cru ao descrever a realidade do confronto naquele cenário de vegetação densa, onde a visibilidade é limitada e cada sombra pode esconder uma ameaça letal. Na mata é Vietnã. 3 palavras. Apenas 3 palavras que resumem com precisão cirúrgica a natureza do que aconteceu nos complexos naquele dia. Um teatro de guerra, onde a linha entre operação policial e combate militar se apagou completamente, onde a distinção entre controle territorial estratégico e confronto bélico de extermínio deixou de existir, onde policiais avançavam sob fogo cruzado em terreno desconhecido, enfrentando adversários entrincheirados que conheciam cada beco, cada passagem, cada ponto de emboscada. E nesse Vietnã urbano brasileiro, 4 homens não voltaram para casa. 4 agentes do Estado que foram enviados para a linha de frente dessa guerra e encontraram a morte cumprindo ordens de uma estratégia que o governador Cláudio Castro classificou como sucesso operacional. 4 policiais que se tornaram estatísticas oficiais nos comunicados de imprensa, mas cujas histórias individuais revelam algo muito mais perturbador, muito mais profundo sobre o custo humano real dessa guerra sem fim que o Rio de Janeiro trava contra si mesmo há décadas. 2 sargentos do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, os Caveiras. Homens treinados especificamente para situações mais extremas, veteranos de anos de operações de altíssimo risco nas favelas cariocas, soldados especializados em incursões que outros batalhões não conseguem executar.
Profissionais que escolheram voluntariamente estar sempre nos pontos mais perigosos, nas missões mais arriscadas, na linha de frente absoluta do confronto entre o Estado e o crime organizado. E 2 policiais civis. Um deles, um chefe de investigação experiente, veterano de 26 anos na corporação, décadas dedicadas ao combate ao tráfico de drogas e às facções criminosas. Um homem que conhecia profundamente o funcionamento do Comando Vermelho, que havia participado de inúmeras operações, que mesmo ocupando o cargo de chefia, continuava indo pessoalmente para o campo, para as ruas, para o confronto direto. Um líder que não comandava apenas de um escritório, mas que estava lado a lado com sua equipe nas situações de maior risco. E o outro policial civil era um inspetor recém-formado. 40 dias de serviço, 2 meses na instituição. Um homem de 34 anos que havia acabado de realizar o sonho de ingressar na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que estava apenas começando sua carreira como servidor público dedicado à segurança da população. 40 dias entre a cerimônia de posse e a morte em combate. O tempo que leva para alguém ainda estar aprendendo os protocolos básicos de trabalho em qualquer organização. O tempo em que qualquer profissional ainda está em fase de adaptação, conhecendo colegas, entendendo procedimentos, ganhando experiência inicial. 40 dias. Este vídeo não é sobre os 117 suspeitos mortos, cuja identificação demorou dias, porque muitos eram de outros estados, porque os corpos apresentavam condições que dificultavam o reconhecimento, porque as famílias demoraram a encontrar seus parentes nas filas intermináveis do Instituto Médico Legal. Este vídeo não é sobre os corpos que moradores encontraram abandonados na mata no dia seguinte à operação e carregaram até a Praça São Lucas para que pudessem ser identificados e reclamados por suas famílias. Este vídeo não é sobre as denúncias de execuções, sobre as acusações de tortura, sobre os relatos de pessoas que teriam se entregado e mesmo assim foram mortas. Este vídeo não é sobre os presos, os fuzis apreendidos, as toneladas de drogas confiscadas ou as declarações políticas inflamadas que se seguiram nos dias posteriores. Este vídeo é sobre os 4 homens que o Estado brasileiro colocou deliberadamente na linha de frente de uma guerra que não tem data de término prevista, que não tem estratégia de saída clara, que não tem objetivo final definido além da perpetuação do próprio conflito, sobre suas vidas antes daquele dia. Suas famílias que acordaram normalmente achando que seria apenas mais um dia de trabalho perigoso, mas que terminaria com o retorno seguro para casa. Suas últimas palavras trocadas por mensagens de texto enquanto o confronto se intensificava. Suas histórias pessoais que humanizam as estatísticas e dão rosto aos números. Este vídeo é sobre a herança que eles deixaram. Uma herança que não é apenas de bravura inquestionável e sacrifício extremo, mas de questionamento necessário e urgente. Um questionamento devastador sobre o preço humano real que a sociedade brasileira está disposta a pagar pela ilusão temporária de segurança. Uma herança que obriga cada um de nós, como cidadãos, como eleitores, como sociedade, a encarar uma pergunta brutal, que não pode mais ser evitada. Se essa é realmente a solução que escolhemos, qual exatamente é o problema que estamos resolvendo? E a que custo continuaremos pagando por essa solução? 4 gigantes tombaram naquele dia de outubro. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máscara. Rodrigo Veloso Cabral, 34 anos. Sargento Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos. Sargento Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos. 4 nomes, 4 homens, 4 histórias, 4 famílias destruídas. Este é o documentário sobre a herança deles, a herança dos gigantes tombados.
A herança que nos obriga a perguntar: até quando? Diga nos comentários. Qual é o verdadeiro preço da nossa segurança? Os nomes já foram ditos: Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso, Cleiton Serafim, Heber Carvalho. Mas nomes em listas oficiais não contam histórias. Não revelam quem eram os homens por trás das fardas. Não explicam o que os levou até aquele dia 28 de outubro. Não mostram o que deixaram para trás quando não voltaram para casa. Este é o momento de conhecer os gigantes, de entender suas trajetórias, de honrar suas memórias não com homenagens vazias, mas com a verdade completa sobre quem eram, o que representavam e por que escolheram estar na linha de frente dessa guerra. Comecemos pelos caveiras, os homens do BOPE, a tropa de elite que carrega no peito o símbolo da morte e no coração a certeza inabalável de que cada missão pode ser a última. 2 sargentos veteranos. 2 homens que escolheram repetidamente, dia após dia, ano após ano, operação após operação, estar nos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. Não por obrigação, não por falta de alternativas, mas por vocação. Sargento Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos de idade, 14 anos de serviço dedicados integralmente ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas a história de Heber com as Forças Armadas começou antes, muito antes. Seu tio, Edson da Silva Carvalho, contou no velório que a carreira militar sempre foi o sonho do sobrinho desde jovem. Heber ingressou inicialmente no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Passou pelo treinamento rigoroso dos fuzileiros. Serviu na Marinha, mas tinha uma meta clara que nunca abandonou. Queria ser policial militar. Especificamente, queria ser do BOPE. O BOPE não é um batalhão para onde policiais são designados aleatoriamente. É uma escolha. Uma escolha que exige aprovação em seleção extremamente rigorosa, testes físicos brutais, avaliações psicológicas profundas, treinamento que elimina a maioria dos candidatos. Apenas os mais preparados, os mais determinados, os mais vocacionados conseguem usar o uniforme negro dos caveiras. Heber conseguiu. Em 2011, tornou-se oficialmente um operador do Batalhão de Operações Especiais. E durante 14 anos foi exatamente onde escolheu estar. O que significa ser do BOPE? Significa ser convocado quando a situação está além da capacidade dos outros batalhões. Significa entrar em favelas controladas por facções fortemente armadas. Significa resgatar reféns. Significa desarmar explosivos. Significa enfrentar criminosos equipados com fuzis de guerra, granadas, coletes balísticos. Significa estar sempre na ponta mais afiada da lança. Heber fez isso por 14 anos. Não uma vez, não 10 vezes. Centenas de operações. Milhares de horas sob risco extremo. 14 anos escolhendo repetidamente o caminho mais difícil e perigoso que um policial pode escolher. Mas Heber não era apenas um caveira. Era pai, marido, flamenguista apaixonado. Um homem que equilibrava a brutalidade inevitável de seu trabalho com a ternura de sua vida doméstica. Casado com Jéssica Araújo, pai de 2 filhos, padrasto dedicado de um enteado. O tipo de homem que saía de casa antes do amanhecer, vestindo o uniforme negro, o colete tático, as botas de combate, carregando fuzil e equipamento pesado, e voltava à noite para ser simplesmente pai, para jantar com a família, para ajudar os filhos nos deveres escolares, para assistir aos jogos do Flamengo, para viver a vida normal que tantos brasileiros vivem, mas que para ele era conquistada diariamente ao sobreviver a um dos trabalhos mais perigosos do país. Na manhã de 28 de outubro de 2025, enquanto se preparava para o que seria a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, Heber estava em contato com a esposa.
Jéssica acompanhava pelo noticiário a escala massiva da mobilização. 2.500 policiais, blindados, helicópteros, os complexos do Alemão e da Penha completamente cercados. A magnitude da operação era assustadora mesmo para quem estava acostumada a ver o marido partir para missões perigosas. Às 10h10 da manhã, Jéssica escreveu pelo WhatsApp: "Você está bem? Deus está te cobrindo. Estou orando." Heber estava no meio dos preparativos finais. A operação já havia começado. As primeiras equipes já estavam avançando pelo território. O som de tiros já ecoava, mas ele parou para responder à esposa. Às 10h57, digitou sua última mensagem. "Estou bem." Continua orando. 5 palavras. A última comunicação de Heber Carvalho da Fonseca com sua família. 5 palavras que revelam com precisão devastadora quem ele era. "Estou bem." A tranquilidade profissional do operador veterano, que já havia enfrentado inúmeras situações de altíssimo risco e sabia manter a calma absoluta sob pressão extrema. Um homem que, mesmo no meio do que se tornaria a operação mais letal da história do Estado, conseguia transmitir serenidade para proteger emocionalmente quem amava. Continua orando. A fé profunda de um homem que reconhecia humildemente os limites do treinamento, do equipamento, da preparação, que sabia que em determinadas situações existe algo que está além do controle humano, além da capacidade tática, além da força física. A consciência de um guerreiro que entendia perfeitamente os riscos que enfrentava e que queria que sua esposa tivesse algo sólido em que se apoiar enquanto ele estava em perigo mortal. Depois dessa mensagem, apenas silêncio. Jéssica continuou tentando contato conforme as notícias ficavam cada vez piores. "Te amo." "Cuidado, pelo amor de Deus." "Muitos baleados." "Amor, me dá sinal de vida sempre que puder." As mensagens foram enviadas, mas permaneceram com apenas uma marcação de verificação. Não foram entregues ou não foram lidas. Jéssica começou a ligar. 13h33. Ligação não atendida. 13h34. Ligação não atendida. 13h36. Ligação não atendida. O desespero crescente de uma mulher que conhecia profundamente os perigos do trabalho do marido e que sabia que o silêncio prolongado significava que algo terrível havia acontecido. Heber havia sido atingido durante os confrontos intensos na Vila Cruzeiro. O BOPE opera em equipes extremamente coesas, onde cada membro conhece profundamente os outros, confia cegamente nos companheiros, treina junto por anos. Quando Heber caiu ferido, seus irmãos de farda fizeram o que o BOPE sempre faz: não abandonam ninguém. Sob fogo pesado, com criminosos atirando de múltiplas posições, outros operadores arriscaram suas próprias vidas para retirar Heber da linha de fogo. Foi colocado em viatura blindada e transportado sob escolta armada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Chegou ao hospital ainda com vida. A equipe médica trabalhou intensamente, mas os ferimentos eram graves demais. Heber Carvalho da Fonseca não resistiu. Heber sempre dizia aos colegas e à família que tinha uma senha guardada. Uma senha que mantinha preparada para o dia em que acontecesse com ele o que acontecia com tantos companheiros de farda. Dizia que se chegasse sua hora, chegaria enquanto estivesse fazendo o que mais amava. Era sua forma pessoal de dar sentido ao risco absolutamente desproporcional que enfrentava diariamente. De transformar a possibilidade constante da morte violenta em algo que tivesse propósito, significado, dignidade. Ele cumpriu sua própria promessa. Morreu fazendo exatamente o que escolheu fazer durante 14 anos. Morreu protegendo pessoas. Morreu enfrentando o crime organizado. Morreu como caveira.
Mas isso não diminui em absolutamente nada a dor insuportável de quem ficou. Heber morreu em outubro, o mês do aniversário de uma de suas filhas. Para o resto da vida daquela criança, outubro será dividido permanentemente entre a alegria da celebração de mais um ano de vida e a dor lancinante da perda do pai. Todo aniversário será também um aniversário de morte. Toda vela soprada lembrará a ausência. Toda festa terá a cadeira vazia. Jéssica escreveu nas redes sociais dias depois, ainda em choque, ainda tentando processar a realidade impossível. Outubro, mês do aniversário da minha filha, e para o resto da vida ela vai lembrar do paizinho dela. A filha de Heber, com apenas 12 anos de idade, escreveu sua própria homenagem ao pai. Palavras de uma criança que perdeu seu herói pessoal, o homem que ela admirava mais que qualquer outro no mundo. Pai, não tenho palavras para descrever o quão maravilhoso era estar ao lado do Senhor. O tempo que tive com você foi perfeito. Saiba que eu te amo infinitamente. Você foi o melhor homem que eu já conheci. Uma criança de 12 anos usando tratamento formal de respeito para falar sobre o pai morto. Senhor, o melhor homem que já conheci. Aos 12 anos, ela já havia conhecido o melhor homem que conheceria na vida e o havia perdido. O corpo de Heber foi velado na sede do BOP, em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Centenas de pessoas compareceram, familiares, amigos de infância, colegas de farda, operadores do BOP de múltiplas gerações que haviam servido com Heber ao longo de 14 anos. O secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, abraçou os filhos de Heber e falou diretamente com eles. O pai de vocês é um exemplo para a gente. O pai de vocês é um herói, e ele jamais vai ser esquecido. Vocês têm um pai que é um exemplo não só para a gente, mas para o Brasil todo. Heber nunca mais vai ser esquecido. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Nós vamos honrar ele sempre. Parabéns pelo pai de vocês. O cortejo saiu da sede do BOP em um caminhão do Corpo de Bombeiros. Dezenas de viaturas da Polícia Militar seguiram atrás. O cortejo percorreu ruas do Rio de Janeiro. Passou pelo aterro do Flamengo. Pessoas nas calçadas paravam e aplaudiam. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou o cemitério durante o sepultamento. A Marinha do Brasil, onde Heber havia começado sua carreira militar nos fuzileiros navais, enviou representantes para prestar honrarias militares. Heber foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste, com todas as honras militares devidas a um herói que deu a vida em serviço. O Batalhão de Operações Especiais divulgou nota oficial. Sargento Heber dedicou sua vida ao cumprimento do dever e deixa um legado de coragem, lealdade e compromisso com a missão policial militar. Sua ausência será sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Heber foi e sempre será um herói. Ao lado de Heber, naquele dia, 28 de outubro, estava outro veterano, outro pilar do BOP. Outro homem que havia dedicado quase 2 décadas da vida a ser caveira. Sargento Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos de idade. 17 anos de serviço na Polícia Militar do Rio de Janeiro, um dos operadores mais experientes e respeitados do batalhão. Um homem cuja trajetória até alcançar o uniforme negro foi construída com determinação inquebrável, trabalho duro e sacrifício pessoal. Cleiton nasceu em Mendes, pequeno município do interior do estado do Rio de Janeiro. Sua história não começou nas forças de segurança. Começou muito mais humildemente. Cleiton trabalhou como padeiro. Acordava de madrugada, quando a cidade ainda dormia, para amassar a massa, aquecer os fornos, preparar o pão fresco que alimentaria os moradores de Mendes. Trabalho honesto, trabalho essencial, trabalho digno que sustenta famílias e alimenta comunidades.
Mas não era o trabalho que Clayton sonhava fazer pelo resto da vida. Ele tinha uma vocação diferente pulsando dentro dele. Queria servir à segurança pública, queria proteger pessoas, queria fazer parte de algo maior que si mesmo. Queria, especificamente, ser do BOP. O caminho até o BOP não é reto nem fácil. Clayton deu o primeiro passo em 2008, quando foi aprovado no concurso público para a Guarda Municipal de Volta Redonda. Deixou o trabalho de padeiro, mudou-se para a cidade, começou a servir na Guarda Municipal. Durante um ano, aprendeu os fundamentos do trabalho de segurança pública, fez rondas, atendeu ocorrências, ganhou experiência nas ruas, mas sua meta nunca mudou, nunca vacilou, nunca foi esquecida. Clayton queria o BOP. Em 2009, foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Era o próximo passo necessário rumo ao objetivo. Pediu desligamento da Guarda Municipal. Ingressou na PM. Passou pela formação básica. Demonstrou habilidade, disciplina, comprometimento e, finalmente, após anos de trabalho e preparação, foi aprovado para o Batalhão de Operações Especiais. Clayton Serafim Gonçalves tornou-se oficialmente um caveira. E durante 17 anos, serviu com honra absoluta. 17 anos no BOP não significa 17 anos de rotina tranquila. Significa 17 anos de estar sempre disponível para as missões mais perigosas. 17 anos de ser convocado quando a situação está fora de controle. 17 anos de entrar em territórios hostis sabendo que pode não sair vivo. Clayton se especializou em tiro de precisão e apoio tático durante operações. Era conhecido entre todos os colegas pela seriedade profissional absoluta, pela lealdade inquebrantável à tropa e pelo compromisso total com a missão. Era o tipo de operador em quem os outros confiavam cegamente. Sabiam que Clayton estaria lá quando tudo ficasse crítico. Sabiam que ele não recuaria. Sabiam que podiam literalmente confiar suas vidas a ele. Mas Clayton não era apenas um soldado de elite. Era também marido e pai. Casado com Graziele de Souza Serafim, pai de uma filha. O coração da família, como a esposa o descreveu depois com precisão devastadora. Clayton conseguia a proeza diária de equilibrar dois mundos completamente diferentes. Saía de casa, vestindo o uniforme negro dos caveiras, carregando armamento pesado, indo para confrontos que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar. E voltava para ser simplesmente pai e marido, para participar da vida escolar da filha, para estar presente nos momentos importantes da família, para construir uma vida doméstica sólida e amorosa, mesmo carregando diariamente o peso psicológico brutal de um trabalho que exige absolutamente tudo de quem o escolhe. No dia 28 de outubro, Clayton estava na Vila Cruzeiro, quando foi atingido no abdômen durante confronto intenso com criminosos do Comando Vermelho. O BOP opera baseado em confiança absoluta entre os membros. São irmãos de farda, no sentido mais literal possível. Clayton foi socorrido por companheiros que o conheciam havia anos, com quem havia operado centenas de vezes, que o consideravam família. Foi colocado em viatura blindada, sob fogo cruzado e transportado com escolta armada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Chegou ao hospital ainda vivo. Foi atendido imediatamente pela equipe médica, mas os ferimentos eram severos demais. Clayton Serafim Gonçalves não sobreviveu. Na missa de 7º dia, realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Graziele falou publicamente sobre o marido pela primeira vez desde a morte. Suas palavras eram carregadas de dor insuportável, mas também de orgulho genuíno e profundo. Ele morreu naquilo que ele acreditava. Ele deu a vida mesmo. Ele era o coração da nossa família. Eu tento me agarrar nesse pensamento que eu sei que ele não estava lá obrigado, mas sim por vocação.
Vocação. A palavra que Graziele escolheu não foi aleatória. Não foi casual. Foi deliberada e precisa. Clayton não foi recrutado à força, não foi coagido, não estava lá por falta de outras opções de emprego. Ele escolheu ativamente, deliberadamente, conscientemente ser policial militar. Escolheu especificamente ser do BOP. Escolheu repetidamente, a cada plantão, a cada operação, a cada confronto, estar nos lugares mais perigosos do estado. Era sua vocação, seu chamado, o propósito que havia encontrado para sua própria vida. E foi cumprindo exatamente essa vocação que morreu. O corpo de Clayton foi velado na sede do BOP, ao lado do corpo de Heber. 2 sargentos, 2 veteranos, 2 irmãos de farda que morreram juntos, cumprindo a mesma missão. Mas enquanto Heber seria enterrado no Rio de Janeiro, Clayton voltaria para casa uma última vez. Seu corpo foi transportado para Mendes, a cidade do interior onde havia nascido, onde havia trabalhado como padeiro antes de iniciar a jornada que o levaria ao BOP. Foi enterrado no cemitério municipal de Mendes com honras militares completas, cercado por familiares, amigos de infância e colegas de corporação que viajaram de todo o estado para prestar homenagem final. O Batalhão de Operações Especiais divulgou nota oficial de pesar. O sargento Serafim dedicou sua vida ao serviço público, honrando a farda com coragem, lealdade e compromisso inabalável com a segurança da sociedade. Seu sacrifício representa a mais nobre expressão do dever policial, proteger e servir, mesmo diante do maior dos riscos. Que seu exemplo de bravura e dedicação permaneça vivo na memória de todos nós. Heber Carvalho da Fonseca, Clayton Serafim Gonçalves, 2 sargentos do BOP, 2 veteranos com anos de serviço dedicados ao batalhão mais perigoso da Polícia Militar. 2 homens que escolheram repetidamente o caminho mais difícil possível. 2 pais de família que conseguiam equilibrar a violência inevitável de suas profissões com a ternura de suas vidas domésticas. 2 maridos que saíam de casa todas as manhãs, sabendo que podiam não voltar, mas beijavam as esposas e iam mesmo assim. 2 heróis, no sentido mais verdadeiro da palavra. Não heróis de ficção. Não super-heróis invencíveis, mas homens reais, com famílias reais, com medos reais, que escolheram enfrentar o perigo para proteger outros. 2 gigantes que tombaram em serviço no dia mais letal da história do Rio de Janeiro. Esta é a herança dos Caveiras. A herança de homens que transformaram vocação em profissão e profissão em sacrifício final. A herança que nos obriga a perguntar: honramos adequadamente quem escolhe nos proteger? A Operação Contenção não matou apenas os Caveiras, não levou apenas os veteranos do BOP, também ceifou as vidas de 2 policiais civis. E aqui a história se torna ainda mais complexa, ainda mais reveladora sobre o custo humano real dessa guerra sem fim. Porque entre os mortos da Polícia Civil estavam tanto a experiência quanto a promessa, tanto o veterano quanto o novato, tanto aquele que havia dedicado décadas inteiras à corporação, quanto aquele que mal havia começado a carreira. Tanto o fim de uma trajetória, quanto a interrupção brutal de um sonho que acabara de se tornar realidade. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho. 51 anos de idade, 26 anos de carreira dedicados integralmente à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conhecido em absolutamente toda a corporação por um apelido que carregou com bom humor e orgulho durante toda a sua trajetória profissional: Máscara. Um nome que se tornou sinônimo de competência, liderança e dedicação ao combate contra o crime organizado. Marcos ingressou na Polícia Civil em junho de 1999. Sua primeira lotação foi na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE,
que funciona como coração pulsante do combate ao tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro. A DRE não é delegacia para iniciantes. Não é lugar onde policiais começam carreiras tranquilas. É onde se investiga as organizações criminosas mais poderosas e violentas do Estado. É onde se constrói casos complexos contra traficantes de alto escalão. É onde o perigo é constante e a pressão é brutal. E foi exatamente lá que Marcos Vinícius começou sua carreira. Foi na DRE, nos primeiros dias de trabalho como policial civil recém-formado, que Marcos ganhou o apelido que o acompanharia por 26 anos. Colegas mais antigos notaram algo peculiar no jovem investigador recém-chegado. Ele tinha uma semelhança física marcante com um personagem de cinema que era sucesso absoluto na época. O Máscara, do filme de comédia estrelado por Jim Carrey, que havia feito enorme sucesso nos cinemas brasileiros. A semelhança era inegável, e o apelido pegou instantaneamente. Marcos não apenas aceitou o apelido, abraçou-o, usou-o com orgulho, tornou-se conhecido por esse nome em toda a Polícia Civil. Máscara não era apenas um apelido, era uma identidade profissional que todos reconheciam e respeitavam. Durante 26 anos, Máscara construiu uma carreira sólida, respeitada e extremamente bem-sucedida na Polícia Civil. Passou pela 18ª Delegacia de Polícia na Praça da Bandeira, região central do Rio. Trabalhou em dezenas de operações de grande escala contra o crime organizado. Participou de investigações complexas que resultaram na prisão de criminosos de alta periculosidade. Desenvolveu expertise profunda em inteligência policial, técnicas investigativas e construção de casos sólidos contra facções criminosas. Era o tipo de policial que outros policiais admiravam e em quem confiavam completamente. Em setembro de 2024, apenas um mês antes de morrer, Máscara liderou pessoalmente uma investigação que resultou em operação policial bem-sucedida. A investigação começou na 18ª DP e revelou uma rede sofisticada de roubo de veículos comandada por chefes do Comando Vermelho. A quadrilha operava nas zonas norte e central do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. Graças ao trabalho meticuloso de inteligência liderado por Máscara, foram obtidos mandados de prisão contra as lideranças da organização criminosa. A operação foi executada. Os criminosos foram presos. Foi exatamente o tipo de trabalho que Máscara vinha fazendo há décadas. Investigação paciente, coleta sistemática de provas, construção jurídica sólida. Resultado concreto com criminosos efetivamente tirados das ruas. Mais recentemente, Máscara havia assumido um cargo de liderança importante. Era chefe do setor de investigações da 53ª Delegacia de Polícia em Mesquita, município da Baixada Fluminense. Era uma posição de comando, um posto administrativo. Poderia perfeitamente ter se acomodado na função gerencial, coordenando equipes de investigadores de uma distância segura dentro do escritório da delegacia, analisando relatórios, aprovando operações planejadas por subordinados. Teria sido a escolha natural e compreensível para um policial com 26 anos de carreira que já havia arriscado a vida centenas de vezes. Mas não era assim que Marcos Vinícius trabalhava. Não era quem Máscara era. Colegas de corporação relataram repetidamente que, mesmo sendo chefe, mesmo ocupando cargo de liderança, mesmo tendo a prerrogativa de permanecer em segurança relativa, Máscara costumava participar diretamente das operações em campo. Ia para as ruas com sua equipe. Estava presente nos momentos de maior risco, liderava pelo exemplo. Não pedia aos subordinados que fizessem nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer.
Era respeitado não apenas pela competência técnica ou pela experiência acumulada ao longo de décadas. Era respeitado porque estava lado a lado com sua equipe quando a situação ficava perigosa. Um colega de corporação disse depois da morte de Máscara, em depoimento que resume perfeitamente o caráter do homem: não tinha uma pessoa que não gostasse dele. É o tipo de elogio que revela muito mais que capacidade profissional ou bravura operacional. Revela quem o homem era nas relações humanas cotidianas. Máscara não era apenas competente, não era apenas corajoso, não era apenas experiente, era querido, era respeitado por como tratava as pessoas ao redor, por como se relacionava com colegas de todos os níveis hierárquicos, por sua humanidade que persistia mesmo em uma profissão que frequentemente brutaliza quem a exerce. No dia 27 de outubro de 2024, véspera da Operação Contenção, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho foi oficialmente promovido ao posto de comissário de polícia. É o cargo mais alto que um investigador pode alcançar dentro da estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O topo absoluto da carreira de investigador. O reconhecimento institucional máximo de décadas de trabalho dedicado, competente, corajoso e bem-sucedido. Máscara tinha 51 anos de idade. 26 anos de corporação. Finalmente havia chegado ao posto máximo possível de sua profissão. Havia alcançado o topo da carreira pela qual havia trabalhado durante mais de um quarto de século. No dia seguinte à promoção, estava morto. Na madrugada de 28 de outubro, quando a maior operação policial da história do Rio de Janeiro começou, Máscara estava entre os primeiros policiais civis a entrar no Complexo da Penha. Como comissário recém-promovido e chefe do setor de investigações, poderia legitimamente ter coordenado a participação de sua equipe de uma posição mais recuada, mais segura, mais estratégica. Poderia ter ficado no posto de comando, poderia ter gerenciado as equipes por rádio, poderia ter feito o que muitos chefes em sua posição fariam, mas estava na linha de frente com seus investigadores porque era exatamente quem sempre havia sido. O Comando Vermelho reagiu com brutalidade extrema à entrada das forças policiais no Complexo da Penha. Criminosos fortemente armados abriram fogo de múltiplas posições. Barricadas foram erguidas e incendiadas para bloquear o avanço policial. Granadas foram lançadas por drones contra os agentes. Era exatamente o cenário que o secretário de Segurança Pública descreveria depois como Vietnã. Uma zona de guerra urbana onde a visibilidade era limitada, onde cada esquina podia esconder uma emboscada, onde o perigo vinha de todas as direções simultaneamente. Marcos Vinícius Máscara foi atingido na cabeça durante o confronto inicial. Uma colega desesperada, também sob fogo intenso, comunicou pela rádio da corporação em meio ao som de explosões e disparos de fuzil. A transmissão capturou o desespero do momento. "Galera, o Máscara foi baleado na cabeça. A gente está preso aqui na favela. Estou pedindo prioridade. Tem que dar uma atenção. É sério. O Máscara foi baleado na cabeça." A repetição da informação revelava o choque e o pânico. Máscara era conhecido por todos. Era respeitado por todos. E estava caído, gravemente ferido. Enquanto os colegas tentavam desesperadamente organizar resgate sob fogo contínuo. Máscara foi retirado da zona de confronto por outros policiais que arriscaram suas próprias vidas para resgatá-lo. Foi colocado em viatura e transportado em alta velocidade ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Chegou ao hospital ainda com vida. A equipe médica iniciou imediatamente os procedimentos de emergência, mas o ferimento na cabeça era gravíssimo. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, o Máscara, não resistiu. 26 anos de carreira, um dia depois de ser promovido ao posto máximo de investigador.
Morto em combate, fazendo exatamente o que sempre fez durante toda a vida profissional, liderando sua equipe na linha de frente. A filha de Máscara escreveu homenagem ao pai nas redes sociais. Palavras de uma filha processando a perda impossível do pai. Ele foi tendo conquistado seus maiores sonhos e fazendo o que sempre mais gostou de fazer. Há uma resignação dolorosa, mas também orgulho genuíno nessas palavras. Máscara morreu no topo da carreira. Morreu tendo alcançado o posto máximo. Morreu fazendo o trabalho que amava. Morreu protegendo pessoas, mas morreu. E nenhuma conquista profissional, nenhuma promoção, nenhuma homenagem póstuma traz de volta o pai que a filha perdeu. Marcos Vinícius Máscara foi enterrado no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, com honras completas. Centenas de policiais civis compareceram ao velório e ao sepultamento. Colegas de décadas de corporação. Investigadores que haviam trabalhado diretamente com ele. Delegados que conheciam sua competência e caráter. O governador Cláudio Castro anunciou que Máscara receberia promoção póstuma como reconhecimento adicional pelos serviços prestados ao Estado. Mas nenhuma promoção póstuma devolve o homem que partiu. E ao lado de Máscara, naquele mesmo momento crítico da entrada no Complexo da Penha, foi atingido outro policial civil. Mas este não tinha décadas de experiência acumulada, não tinha histórico extenso de operações bem-sucedidas. Não tinha anos de serviço na corporação. Rodrigo Veloso Cabral estava na Polícia Civil havia exatamente 40 dias. Rodrigo Veloso Cabral, 34 anos de idade, 40 dias de corporação. Inspetor de polícia lotado na 39ª Delegacia de Polícia na Pavuna, responsável por cobrir uma das regiões absolutamente mais violentas da zona norte do Rio de Janeiro. Um homem que havia acabado de realizar um sonho acalentado há anos. Que havia se preparado intensamente, estudado com dedicação, passado no difícil concurso público, sido aprovado na formação da Academia de Polícia, tomado posse oficialmente. 40 dias. O tempo que leva para alguém ainda estar aprendendo os procedimentos operacionais básicos de qualquer trabalho. O tempo em que um profissional em qualquer área ainda está conhecendo colegas, entendendo a dinâmica institucional, ganhando as primeiras experiências práticas. 40 dias entre a realização do sonho e o fim da vida. Mas Rodrigo não era apenas um policial novato com 40 dias de serviço. Não era apenas mais um nome em relatório oficial. Era um homem com história profunda, com relacionamentos sólidos, com família que o amava, com sonhos e planos que se estendiam por décadas à frente. Rodrigo era casado com Roci Correia Cabral. E não era um casamento recente. Eram 17 anos de união oficial. Mas o relacionamento era ainda mais longo, ainda mais profundo. Eles se conheceram quando ambos tinham apenas 15 anos de idade. Eram adolescentes quando começaram a namorar. 15 anos. A idade em que a maioria das pessoas está apenas começando a entender relacionamentos, experimentando primeiras paixões, vivendo amores de juventude que raramente duram. Rodrigo e Rosi não apenas duraram, construíram uma vida juntos. 17 anos de caminhada lado a lado, desde que éramos apenas 2 adolescentes de 15 anos, escreveu Rose depois da morte do marido, tentando processar através de palavras o que é fundamentalmente impossível de processar. 17 anos construindo nosso mundo, nosso ninho. Tínhamos uma vida inteira pela frente, cheia de planos que agora se transformam em saudade. Rodrigo era seu primeiro e único grande amor, o melhor amigo, o companheiro de vida. O homem com quem havia crescido desde a adolescência. Eles não apenas se casaram, cresceram juntos, tornaram-se adultos juntos, construíram identidade juntos, e depois de 17 anos construindo esse mundo compartilhado, tudo foi brutalmente interrompido.
Rodrigo e Rosi tiveram uma filha, e Rodrigo era, segundo absolutamente todos os relatos de quem o conhecia, um pai excepcional. Rosi escreveu sobre ele com precisão devastadora. Você foi o melhor pai que nossa filha poderia ter. Um pai carinhoso, presente, que ensinava com paciência, que brincava com a energia de uma criança e que a olhava com um orgulho que iluminava seu rosto. Ela era seu mundo, seu maior amor, e em cada gesto seu ela sentiu isso. Olho para ela e vejo a sua luz, o seu sorriso, a sua força. A filha de Rodrigo agora carrega o pai através da memória, carrega a luz dele, o sorriso dele, a força dele, porque o próprio pai não está mais lá. Foi tirado dela quando ainda era criança. Foi tirado antes de poder vê-la crescer completamente, antes de poder estar presente na formatura, no casamento, no nascimento de seus próprios filhos. Todas as experiências futuras que um pai espera compartilhar com uma filha foram canceladas em um único dia de outubro. Rodrigo ingressou na Polícia Civil movido por princípios claros e sólidos. Não era apenas um emprego. Não era apenas estabilidade de concurso público. Era vocação genuína. Você era um homem de princípios, de fibra e de uma coragem que inspirava a todos, escreveu Rosi. Sua dedicação como policial civil era a prova do seu coração corajoso. Rodrigo queria servir à sociedade. Queria proteger pessoas que não podiam se proteger sozinhas. Queria fazer diferença concreta na segurança pública. Queria contribuir para tornar sua cidade mais segura. E havia acabado de conseguir a oportunidade de fazer exatamente isso quando foi morto. Com apenas 40 dias de corporação, Rodrigo ainda estava em fase que deveria ser de aprendizado intensivo, mas relativamente protegido. Deveria estar fazendo serviço interno, acompanhando investigadores mais experientes, aprendendo procedimentos, ganhando confiança gradual. Mas estava na Operação Contenção, na maior mobilização policial da história do Estado, no confronto mais letal já registrado no Rio de Janeiro. Um policial com 40 dias de experiência foi colocado em uma situação de guerra urbana que desafiaria até mesmo os investigadores mais veteranos. Rodrigo foi atingido por um tiro na nuca durante a entrada no Complexo da Penha. O disparo foi preciso e letal. Foi socorrido imediatamente por colegas e transportado em viatura ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Chegou ao hospital com vida, mas os médicos constataram rapidamente que o ferimento era devastador. Rodrigo Veloso Cabral não resistiu. 40 dias de carreira policial, 34 anos de vida, 17 anos de relacionamento amoroso com a mulher que amava desde quando ambos eram adolescentes de 15 anos. Uma filha pequena que precisaria crescer sem o pai. Tudo terminado violentamente em uma manhã de outubro. A mãe de Rodrigo, Débora Veloso Cabral, falou durante o sepultamento do filho. Suas palavras eram carregadas não apenas de dor insuportável, mas também de revolta legítima. Os bandidos encurralaram ele, assim como o delegado que ficou gravemente ferido. Aquele infeliz do Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o Comando Vermelho. Meu filho só tinha 40 dias de corporação. A indignação absoluta de uma mãe que perdeu o filho e que questionava publicamente, sem medo de represálias, sem preocupação com consequências políticas, a decisão de colocar um policial tão inexperiente em uma operação de tamanha envergadura e periculosidade. A pergunta da mãe de Rodrigo ecoava uma questão que muitos faziam, mas poucos tinham coragem de verbalizar publicamente. O que um policial com 40 dias de experiência estava fazendo na linha de frente da maior operação da história do Estado? Quem tomou a decisão de colocá-lo ali?
Quem avaliou os riscos? Quem considerou que 40 dias de serviço eram suficientes para enfrentar uma situação que seria descrita oficialmente como Vietnã? Essas perguntas permaneceram sem resposta oficial satisfatória. Rose Correia Cabral escreveu uma homenagem absolutamente devastadora ao marido. Hoje a dor da sua ausência é imensurável e nos rasga a alma, mas preciso encontrar forças para te dizer adeus e honrar a memória de quem você foi. Um herói em sua profissão e um gigante em nossa vida. Você foi o meu primeiro e único grande amor, o melhor amigo, o marido que me fazia sentir a mulher mais amada e segura do mundo. Tínhamos uma vida inteira pela frente, cheia de planos que agora se transformam em saudade. Planos. A palavra que resume talvez o aspecto mais cruel da morte de Rodrigo. Ele e Rose tinham planos. Planos concretos, planos detalhados, planos de longo prazo, planos de criar a filha juntos, através de todas as fases da infância, adolescência, juventude, planos de envelhecer lado a lado, como haviam crescido lado a lado, planos de construir uma vida cada vez mais sólida, baseada no amor que começou quando eram adolescentes e que havia amadurecido através de 17 anos. Planos de ver a filha crescer, formar-se, casar, ter seus próprios filhos. Planos de aposentadoria futura, após uma carreira completa na Polícia Civil. Planos de viagens que fariam. Planos de experiências que compartilhariam. Tínhamos uma vida inteira pela frente. Passado. Todos os planos, todas as possibilidades, todo o futuro que haviam imaginado juntos foi convertido em passado, em um único dia, em um único tiro. Rose concluiu a homenagem com palavras que capturam a permanência da perda. Você nos deixou o amor mais puro e a certeza de que fomos profundamente felizes. Sua partida deixa um buraco que não será preenchido, mas levaremos seu nome, seu caráter e seu amor conosco, todos os dias. Você vive em mim, vive nela, vive nas nossas lembranças. Obrigada por cada dia, cada risada, cada abraço e por ter sido o nosso porto seguro. Descansa em paz, meu guerreiro. Você cumpriu sua missão. Nós te amaremos para sempre. Rodrigo foi enterrado no cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte, no dia seguinte à sua morte. O velório começou às 14 horas e o sepultamento ocorreu às 16. Familiares, amigos de infância, colegas da brevíssima carreira policial compareceram. Rose estava lá com a filha do casal. 2 gerações de mulheres despedindo-se do homem que era marido e pai. O governador Cláudio Castro anunciou que Rodrigo, assim como os outros 3 policiais mortos, receberia promoção póstuma. Mas promoção póstuma não devolve o marido à viúva ou o pai à filha órfã. Marcos Vinícius Máscara. Rodrigo Veloso Cabral. 2 policiais civis. 2 investigadores mortos no mesmo momento da mesma operação, mas representando 2 pontas opostas do espectro de uma carreira policial. Máscara tinha 26 anos de experiência, estava no topo absoluto da carreira, havia sido promovido ao posto máximo na véspera da morte. Rodrigo tinha 40 dias de serviço, estava apenas começando a carreira, ainda aprendendo os procedimentos básicos quando foi morto. Máscara era o fim de uma trajetória completa. Rodrigo era a interrupção brutal de uma jornada que mal havia começado. Máscara representava a experiência. Rodrigo representava a promessa. E ambos foram colocados pelo Estado na mesma linha de frente, no mesmo confronto, na mesma zona de guerra urbana. O veterano de décadas e o novato de 40 dias lado a lado, enfrentando o Comando Vermelho fortemente armado em território hostil. Ambos foram atingidos. Ambos foram socorridos. Ambos foram levados ao mesmo hospital.
Ambos morreram. Dois heróis cujas histórias individuais revelam aspectos diferentes do mesmo problema sistêmico. A pergunta que a morte de Máscara levanta é: até quando vamos pedir que policiais experientes continuem arriscando vidas mesmo após décadas de serviço? A pergunta que a morte de Rodrigo levanta é ainda mais perturbadora. Por que colocamos policiais com semanas de experiência em operações de guerra? Esta é a herança dos investigadores. A herança que nos mostra tanto o sacrifício do veterano dedicado quanto a tragédia do jovem promissor. A herança que nos obriga a confrontar perguntas brutais sobre como o Estado trata aqueles que escolhem nos servir e proteger. A herança que exige respostas que vão muito além de homenagens oficiais e promoções póstumas. Retornemos ao dia da Operação Contenção, 28 de outubro de 2025. Os 4 gigantes já foram apresentados, suas histórias já foram contadas. Suas famílias já foram conhecidas. Agora é necessário confrontar a realidade tática e política que os colocou naquela situação. É necessário analisar criticamente o que aconteceu naquele dia e o que significa para o futuro da segurança pública no Rio de Janeiro. É hora de provar a tese deste documentário, o sacrifício banalizado. O cenário tático era brutal. 2.500 agentes mobilizados, 32 veículos blindados, 12 máquinas de demolição, 2 helicópteros, drones de vigilância, ambulâncias em prontidão, o maior aparato de força policial já reunido em uma única operação na história do estado do Rio de Janeiro. O objetivo declarado era cumprir 100 mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho e conter a expansão territorial da facção que, segundo estudos da Universidade Federal Fluminense, havia aumentado seu controle sobre áreas do Grande Rio em mais de 8% no último ano, ultrapassando as milícias e dominando mais da metade dos territórios controlados por organizações criminosas na região metropolitana. A resistência do Comando Vermelho foi feroz e tecnologicamente sofisticada. Criminosos utilizaram drones equipados com explosivos para atacar policiais, lançaram granadas de posições elevadas, montaram barricadas incendiadas para bloquear vias de acesso, mantiveram fogo cruzado de fuzis de guerra de múltiplas posições simultaneamente. Transformaram a mata densa, que separa as comunidades, em zona de emboscada, onde cada metro de avanço era conquistado sob risco extremo. O secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, descreveu a situação com precisão crua e direta. Na mata é Vietnã. 3 palavras que definem perfeitamente o que aconteceu naquele dia. Não foi uma operação policial convencional. Foi combate de guerra em território urbano. Foi o tipo de confronto que exige não apenas coragem individual, mas também planejamento estratégico, inteligência operacional e, principalmente, consideração profunda sobre o custo humano aceitável para alcançar objetivos definidos. E foi nesse Vietnã brasileiro que 4 policiais foram mortos. Heber Carvalho da Fonseca, veterano do BOPE com 14 anos de serviço. Cleiton Serafim Gonçalves, outro veterano do BOPE com 17 anos de corporação. Marcos Vinícius Máscara, investigador experiente da Polícia Civil com 26 anos de carreira. Rodrigo Veloso Cabral, policial civil com 40 dias de serviço. Quando o sol se pôs no dia 28 de outubro, o balanço oficial era este: 121 mortos, 113 presos, 93 fuzis apreendidos, aproximadamente meia tonelada de drogas confiscadas. De acordo com o governador Cláudio Castro, a operação foi um sucesso. Suas palavras foram claras e diretas ao classificar oficialmente a Operação Contenção como bem-sucedida.
O governador destacou que a ação demonstrou união das forças de segurança e reforço da presença estatal nas áreas controladas pelo crime organizado. Mas os números revelam uma realidade mais complexa. Dos 100 mandados de prisão que motivaram oficialmente a operação, apenas 20 foram efetivamente cumpridos, 20% do objetivo declarado. O principal alvo da operação, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca e apontado como uma das principais lideranças soltas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, não foi capturado e permanece foragido até hoje. A facção continua controlando os mesmos territórios que controlava antes da operação. A estrutura de comando do Comando Vermelho permanece operacional. E nesse contexto de objetivo parcialmente alcançado, 4 policiais morreram. 9 outros ficaram feridos, incluindo o delegado adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes Bernardo Leal, que foi gravemente baleado e passou por cirurgia de emergência. Famílias foram destruídas, viúvas e órfãos foram criados, carreiras promissoras foram interrompidas brutalmente. Veteranos dedicados foram perdidos para sempre. 2 semanas após a operação, o Congresso Nacional realizou sessão solene oficial para homenagear os 4 policiais mortos, o governador Cláudio Castro e as polícias civil e militar do Rio de Janeiro. A cerimônia foi proposta pelo senador Ciro Nogueira e pelo deputado federal Dr. Luizinho. Familiares dos 4 gigantes compareceram. O governador Castro discursou. Parlamentares elogiaram a coragem dos policiais, reconheceram o sacrifício, prestaram homenagem oficial. O governador Cláudio Castro declarou durante a sessão solene: "Esta é uma homenagem justa, mas triste. Foi preciso uma grande operação, que custou a vida de 4 guerreiros e o sangue de outros 9 policiais feridos. Mas o Brasil acordou. Percebeu que há um lado claro." Castro afirmou que as únicas vítimas da operação contenção foram os policiais mortos e feridos em ação, desconsiderando completamente os 117 suspeitos mortos durante o confronto. Mas aqui reside o núcleo da tese deste documentário. A contradição brutal entre a homenagem oficial e a realidade concreta da perda. O contraste devastador entre classificar a operação como sucesso enquanto 4 policiais são enterrados e suas famílias choram. A banalização sistêmica do sacrifício desses homens ao transformá-los em estatísticas necessárias para validar uma estratégia de segurança pública. Lembremos das últimas palavras de Heber Carvalho da Fonseca para a esposa Jéssica pelo WhatsApp enquanto estava sob fogo no Complexo da Penha. "Estou bem, continua orando." Lembremos da viúva de Rodrigo Veloso Cabral, escrevendo sobre os 17 anos de caminhada lado a lado, desde que eram apenas 2 adolescentes de 15 anos, e sobre a vida inteira de planos que agora se transformam em saudade. Lembremos da esposa de Cleiton Serafim Gonçalves, dizendo que ele morreu naquilo que acreditava, por vocação, não por obrigação. Lembremos da filha de Marcos Vinícius Máscara, dizendo que o pai foi tendo conquistado seus maiores sonhos e fazendo o que sempre mais gostou de fazer. Essas palavras, essas despedidas, esses testemunhos revelam homens reais com vidas reais e famílias reais que os amavam profundamente. Não são abstrações estatísticas, não são números em relatórios oficiais. Não são peças sacrificáveis em tabuleiro de xadrez político. São pessoas. Eram pessoas. E a herança que deixaram não é apenas a bravura inquestionável que demonstraram. É também, e principalmente, a constatação brutal de que o Estado brasileiro trata a coragem individual desses homens como substituto para uma política efetiva de segurança pública. A herança dos gigantes tombados
É a prova viva de que enviamos homens para cenários de guerra urbana sem estratégia de longo prazo, sem objetivo claro de vitória definitiva, sem planejamento de saída, sem consideração adequada sobre o custo humano real. Enviamos veteranos do BOP com 14 e 17 anos de experiência para confrontos que são descritos oficialmente como Vietnã. Enviamos policiais civis com 40 dias de corporação para operações que se tornarão as mais letais da história do Estado. E quando morrem cumprindo ordens, os classificamos como heróis em cerimônias oficiais, enquanto mantemos exatamente a mesma estratégia que os matou. A pergunta que a herança deles nos obriga a confrontar é devastadora. Essa guerra tem fim? Existe uma estratégia para vencer definitivamente ou apenas para perpetuar o conflito indefinidamente? Quem são os responsáveis por colocar o futuro representado por Rodrigo Veloso Cabral com 40 dias de serviço e a experiência representada por Marcos Vinícius Máscara com 26 anos de carreira na mesma linha de fogo de uma operação que seria oficialmente comparada ao Vietnã? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista a agências internacionais dias após a operação, classificou a Operação Contenção como matança e, do ponto de vista da ação do Estado, desastrosa. A Anistia Internacional usou exatamente a mesma palavra, desastrosa. Organizações de direitos humanos brasileiras e internacionais questionaram a legalidade, a proporcionalidade e a efetividade da operação. Especialistas em segurança pública apontaram a falta de inteligência prévia adequada e planejamento tático que considerasse adequadamente o risco para os próprios agentes. Moradores dos complexos do Alemão e Penha relataram terror absoluto durante as horas de confronto, com balas atravessando paredes de casas, crianças presas em escolas, serviços de saúde paralisados. Mas o governador Cláudio Castro manteve sua posição. Foi um sucesso e anunciou publicamente que planeja mais 10 operações similares. A estratégia continua a mesma. O método permanece inalterado. A disposição de enviar policiais para confrontos de guerra urbana persiste. E, inevitavelmente, mais policiais morrerão, mais viúvas serão criadas, mais órfãos ficarão sem pais, mais famílias serão destruídas, porque a lógica que produziu as mortes de Heber, Clayton, Máscara e Rodrigo não foi questionada fundamentalmente. Foi, pelo contrário, validada e celebrada oficialmente. A verdadeira herança dos gigantes tombados não é apenas que foram corajosos, isso já sabemos. Não precisamos de documentário para provar que eram homens bravos que enfrentaram perigos extremos. A verdadeira herança é o questionamento que suas mortes nos forçam a fazer sobre a própria natureza da guerra que o Rio de Janeiro trava contra si mesmo há décadas. É a constatação de que usamos a bravura individual de policiais dedicados como substituto para a política pública inteligente. É a prova de que o sacrifício deles foi banalizado ao ser transformado em validação de estratégia que não resolve o problema fundamental. Heber Carvalho da Fonseca tinha uma senha nas mãos que guardava para quando sua hora chegasse. Dizia que se acontecesse com ele, aconteceria fazendo o que mais amava. Ele cumpriu sua promessa. Morreu fazendo o que escolheu fazer. Mas isso não torna o sistema que o colocou naquela situação menos questionável. Clayton Serafim Gonçalves trabalhou como padeiro, ingressou na Guarda Municipal, foi aprovado na Polícia Militar e, finalmente, alcançou seu sonho de ser do BOP. Dedicou 17 anos ao batalhão. Morreu por vocação, não por obrigação, como disse a viúva. Mas vocação não absolve o estado de responsabilidade por como usa essa vocação. Marcos Vinícius Máscara dedicou 26 anos à Polícia Civil. Foi promovido ao posto máximo de investigador na véspera da operação que o mataria.
Poderia ter ficado em posição segura, coordenando equipes, mas escolheu estar na linha de frente porque era quem sempre havia sido. Rodrigo Veloso Cabral estava casado há 17 anos, com a mulher que amava desde os 15 anos de idade. Tinha uma filha pequena, havia acabado de realizar o sonho de ingressar na Polícia Civil. Tinha 40 dias de corporação quando foi colocado na maior operação da história do Estado e morto por tiro na nuca. 4 histórias diferentes, 4 trajetórias distintas, 4 homens únicos. Mas todos compartilham a mesma herança final. Provam que o modelo atual de segurança pública no Rio de Janeiro trata policiais como recursos renováveis e descartáveis. Seus sacrifícios são honrados com cerimônias e promoções póstumas, mas a estratégia que os matou continua inalterada e será repetida. A herança dos gigantes tombados é a nossa responsabilidade coletiva de exigir respostas. De questionar se essa guerra tem objetivo alcançável ou se é apenas teatro político sangrento onde policiais reais morrem para validar narrativas eleitorais. De perguntar por que colocamos policiais com semanas de experiência ao lado de veteranos com décadas de serviço em operações comparadas oficialmente ao Vietnã. De exigir que o Estado valorize a vida dos policiais que envia para o perigo, tanto quanto valoriza as estatísticas que pode apresentar depois. Essa guerra tem fim? Essa é a pergunta que Heber, Clayton, Máscara e Rodrigo nos deixaram como herança. Não através de palavras que disseram, mas através do sacrifício que fizeram. A resposta não está em mais operações iguais. Não está em mais confrontos letais. Não está em perpetuar o ciclo de violência que já dura décadas. A resposta está em questionar fundamentalmente a estratégia que trata coragem individual como política pública e sacrifício policial como custo aceitável para manter status quo. A verdadeira homenagem a esses 4 gigantes não é esquecê-los após a cerimônia oficial. Não é apenas chorar suas mortes e seguir em frente. A verdadeira homenagem é usar suas histórias para exigir mudança real. Para questionar autoridades que classificam como sucesso operações que matam os próprios agentes que enviam para o combate. Para cobrar estratégias de longo prazo que efetivamente resolvam o problema do crime organizado, em vez de apenas produzir confrontos cada vez mais letais. Para garantir que o próximo policial que vista a farda não seja apenas mais um sacrifício banalizado em nome de uma guerra sem fim. Esta é a herança de sangue dos gigantes tombados, a herança que não pode ser ignorada. A herança que nos obriga a fazer as perguntas difíceis, a herança que exige de nós, como sociedade, a coragem de questionar até quando continuaremos pagando esse preço em vidas humanas reais. Até quando?